lado maior tinha 2. Se os dois lados são iguais, beleza, não tem o que escolher, né? Etox e etano, os dois lados têm o mesmo número de carbonos. E quando acontece eu ter, por exemplo, um anel aromático, lembre que o anel aromático tem 6 carbonos, então geralmente ele é a cadeia maior, ele é o lado maior, certo? Pessoal, função aldeído, né? O aldeído caracteriza-se pela presença da aldoxila, do CHO, que é um grupo funcional de ponta, está sempre na extremidade da cadeia. Ele pode ser representado dessa forma simplificada, CHO, ou C-OH. Cuidado para não confundir com o grupo do ácido. O grupo do ácido tem 2 oxigênios. O grupo do aldeído tem apenas 1 oxigênio. Tá? Lembrando, então, que a nomenclatura segue o PAC, prefixo, infixo, mais o sufixo ao, que vai indicar a função orgânica. Ok? Ô, senhor, Oi. a nomenclatura do aldeído vai cair também? Não, eu coloquei aquelas que eu coloquei para vocês, que era álcool, ácido e éster. Tá? São as 3 nomenclaturas que eu quero que vocês deem uma atenção. Eu vou passar por todas elas, mas essas vocês têm que dar uma atenção maior. Tá bom? Tá, obrigada. Cetona. Qual é a característica da cetona? A cetona tem que ter a carbonila. Então, lá naquelas questões de identificação de funções, né, vocês têm que procurar o quê? O C-O. O C-O entre radicais, entre carbonos. Esse radical pode ser um anel aromático, não tem problema nenhum. Tá? Esse R pode ser tanto um radical, como a gente chama de radical alquila, que é o radical metil, etil, propil, como um radical arila, que é o radical benzil e fenil, ou seja, radicais aromáticos. O que importa é que esses 2 R's sejam carbonos. Tem que ser carbonos esses 2 R's. Tá? A menor cetona que nós temos é a propanona, com 3 carbonos. E por quê? Porque obrigatoriamente eu preciso um carbono de cada lado. Né? Então, a menor cetona possível é a propanona. Com 4 carbonos, butanona. Tá? Lembrando também que cetonas que tiverem 5 ou mais carbonos têm que indicar a posição da carbonila. Toda cetona que apresentar 5 ou mais tem que indicar a posição. Ó, uma nomenclatura importante, tá? Assim como a do álcool, uma nomenclatura importante. Ácidos carboxílicos, tá? Ácidos carboxílicos apresentam a carboxila. A carboxila é um grupo de ponta, tá sempre na extremidade da cadeia, sempre, tá? E basicamente ela é a fusão da carbonila, da cetona, do C-O, com a hidroxila do álcool. Por isso que tem esse nome carboxila, tá? Pode ser representado assim, COOH ou COOH, tá? Cuidado que na nomenclatura do ácido eu tenho que colocar, tá? Eu tenho que colocar a palavra ácido antes. Mesmo que tenham ramificações, coloca-se a palavra ácido antes, tá? Antes das ramificações. E se não tiver ramificações, antes do prefixo, tem que escrever a palavra ácido, tá? Lembrando, pessoal, que na prova de vocês é nomenclatura oficial sempre, tá? Sempre é nomenclatura oficial, tá? Eu não vou cobrar de vocês nomenclatura usual, ok? Então, aqui, com um carbono apenas, nós temos o ácido metanóico. Então, um carbono met. Mesmo que eu só tenha um carbono, tá? Eu vou considerar a ligação simples, o AN, mais a terminação óico. Então, ácido metanóico, que na nomenclatura usual é o fórmico. Com 2 carbonos, ácido etanóico ou ácido acético, certo? Então, na nomenclatura usual, ele é o acético. Na oficial, é o etanóico. Pessoal, éster. Outra nomenclatura que vocês precisam dar uma atenção é a nomenclatura do éster, tá? Por que eu estou pedindo para vocês darem uma atenção? Porque o que é o éster? O éster é um composto orgânico obtido a partir de uma reação química entre um ácido carboxílico e um álcool, que é chamada reação de esterificação, tá? Reação de esterificação. Nessa esterificação, o ácido carboxílico reage com um álcool, produzindo éster e
produzindo água como um dos produtos, tá? Nesta nomenclatura do éster, o que vocês têm que ficar atentos, pessoal? O éster, ele apresenta um heteroátomo, que é esse oxigênio aqui que eu estou passando o cursor em cima. E esse heteroátomo vai dividir a molécula em duas partes, a parte que veio do álcool e a parte que veio do ácido. Como o ácido carboxílico tem a carbonila, o C-O, tudo que tiver ligado àquele carbono da carbonila é do ácido. Tudo que tiver ligado ao oxigênio heteroátomo é a parte do álcool. Por que isso tem que ficar bem claro? Porque na nomenclatura oficial, olha o que está escrito aqui, ó. Prefixo mais infixo mais o sufixo ato. E isto, pessoal, é para a parte derivada do ácido. A preposição de mais o nome do substituinte com a preposição ila. Ou seja, nós vamos ver aqui quantos carbonos tem na parte proveniente do álcool e vamos pegar o prefixo mais ila, tá? Então, neste exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é o ácido etanóico que reagiu com o etanol e produziu quem? O etanoato, porque etanoato são 2 carbonos na parte do ácido e 2 carbonos na parte do álcool, etanoato de etila. Certo? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, Sérgio. Então, aqui alguns outros exemplos de ésteres, né? Observem aqui, ó. Por que esse aqui é o etanoato de propila? Porque a parte do ácido tem 2 carbonos, a parte do álcool tem 1, 2, 3 carbonos. Prop, prefixo 3, prop mais ila, propila. Aqui, propanoato de etila. A parte do ácido, que começa na carbonila, tem 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, propanoato. E a parte do álcool, que tem 2, que é a etila. Tá? E aqui, um exemplo aqui com aromático, eu não coloquei na prova, tá? Mas um exemplo com aromático, tá? Se for o ácido, se a parte do ácido tiver o aromático, vocês podem considerá-lo como benzoato, né? Porque ele vem do ácido benzoico na nomenclatura usual, né? Então, o benzoico vira benzoato. E a parte do álcool que só tinha um carbono, metila, né? Fica então benzoato de metila. Tá? Pessoal, muita atenção aqui, ó. Classificação das aminas. Eu coloquei 2 questões que vão falar de aminas. 2 questões que vão falar de aminas. Tá? E nessas questões, vocês têm ali a questão da classificação. Lembrem que as aminas são compostos que têm origem a partir da amônia. Tá? Elas têm origem a partir da amônia. A amônia não é um composto orgânico, é um composto inorgânico, onde eu vou substituir os hidrogênios por radicais. Tá? Então, nessa substituição dos hidrogênios por radicais, eu vou ter a formação de 3 tipos de aminas. A amina primária, quando um dos hidrogênios foi substituído por carbono. A amina secundária, quando 2 hidrogênios foram substituídos por carbono. E a amina terciária, quando 3 hidrogênios foram substituídos por radicais, por carbono. Tá? Então, eu tenho a amina primária, secundária e terciária. Lembrando que essa substituição pode ocorrer dentro de um ciclo. Então, esses hidrogênios podem ter sido substituídos por carbonos de um ciclo, podem ser ligados a aromáticos. O que interessa é que no lugar do hidrogênio tenha carbono. Se no lugar do hidrogênio tiver carbono, é uma amina, pode ser primária, secundária ou terciária. Tem que tirar o hidrogênio e jogar um carbono, tá? O único carbono que não pode ter aqui é a carbonila, porque se for a carbonila, ele vira amida, tá? Já vamos falar da amida, certo? Então, essa classificação de amina, tá, é bem importante, vai aparecer em questões para vocês. Não cobrei nomenclatura de amina, tá? Mas só para lembrar, a nomenclatura das aminas, a gente usa o nome dos radicais que estão ligados ao grupamento nitro, ao grupamento amino, né? Então, ao N. Então, vocês vão dizer lá,
Por exemplo, metilamina, etilamina, né? Se eu tiver radicais diferentes, né, a gente coloca em ordem alfabética, etilpropilamina, tá? Isso, então, na nomenclatura das aminas, certo? Amida. Pessoal, importante aqui da amida, tá? Nem tanto é nomenclatura, nada disso. A questão toda aqui é na identificação. Vocês vão ter 4 questões de identificação de funções. E aqui que mora o perigo, ó. Quando vocês vão identificar a função, muitos olham essa carbonila e acham que isso aqui é uma cetona. Muitos olham esse nitrogênio e acham que isso aqui é uma amina. Muito cuidado. Se o nitrogênio e a carbonila estiverem ligados diretamente um no outro, isso é uma amida. Carbonila e nitrogênio juntos é uma amida. Cuidado, tá? Cuidado para não fazerem confusão aqui com a nomenclatura. Com a nomenclatura não, com a identificação, certo? Então, carbonila C-O ligado direto no nitrogênio é amida, tá? Então, às vezes aparece lá na questão de identificação de funções, né? Vai aparecer isso e aí daqui um pouco, né, as pessoas se atrapalham, acham que é uma outra função, né? Acham que é um misto de 2 funções aí, certo? Pessoal, dentro da parte da melina, tá? Vocês têm lá propriedades coligativas, né? E tem questões que envolvem esse tipo de gráfico, que você já deve ter visto várias vezes, esse tipo de gráfico aqui, né? Que representa o quê? Pressão de vapor, né? Ó, tirem print dessa tela, façam o que vocês quiserem com isso aí, ó. Não esqueçam desses 3 pontos aqui, ó. Com relação à pressão de vapor, ó, quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor, certo? Quanto maior a temperatura, maior é a pressão de vapor, certo? Para o mesmo valor de temperatura, quanto mais para cima a curva estiver, mais volátil ela será, certo? Mais volátil ela será. Tá? Mais volátil ele será. Outra coisa, para o mesmo... Tá? Ó, para o mesmo valor de temperatura, quanto mais baixo estiver a curva da substância, maior será o seu ponto de ebulição. Tá? Então, cuidado com esses 3 pontos aí. Tá? Cuidado com esses 3 pontos aí. Importantíssimos. Tá bom? Posso passar adiante aqui? Pode ser. Dentro das propriedades coligativas, nós temos 4 propriedades coligativas. Tonoscopia, tá? A ebulioscopia, a crioscopia e a osmometria, ou a osmose. Tá? Que é a tonoscopia? A tonoscopia trabalha com a pressão de vapor. É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Quando nós adicionamos um soluto não volátil a um líquido puro, né, a um solvente, isso gera alterações nas propriedades. Quanto maior for o número de partículas, maior será o efeito coligativo, certo? Maior será o efeito coligativo. Maior número de partículas, maior efeito coligativo. O que eu quero dizer com isso é que, naquelas questões que vocês já viram na parcial passada de vocês, né, que vocês tinham que identificar lá qual tinha a maior temperatura de ebulição, e aí a professora de vocês deu lá vários solutos, tá? E vocês tinham que identificar o soluto e relacionar isso com a concentração molar. Pessoal, tem que lembrar, não pode esquecer aqui, que solutos moleculares não se dissociam, então o número de partículas tende a ser menor do que solutos iônicos. Então, por exemplo, se eu tiver cloreto de sódio, NaCl, 1 mol por litro, e tiver sacarose, 1 mol por litro, o cloreto de sódio tem o dobro de partículas que a sacarose. Por quê? Porque